que no meio de toda essa bagunça que nós estamos vendo no meio evangélico, ainda tem os verdadeiros homens e as verdadeiras mulheres que não saem das suas posições e que estão fazendo o que Deus mandou, independente do que as pessoas estão achando, estão pensando. Então, eles existem. E eles existem dentro de você, dentro de mim. Basta nós colocarmos isso aqui em evidência. E todos os homens e mulheres de Deus, que Deus escolheu, eles estão posicionados. Se você perguntar para eles assim, você troca o seu compromisso com o que Deus te ordenou por qualquer outro objetivo? Ele vai dizer, ela vai dizer, não. Sabe por quê? Porque eles estão posicionados dentro de uma visão que o próprio Deus deu para eles. Então, quando você está posicionado dentro da visão que Deus te deu, você está casado com ela. Não tem como se divorciar dela, amém? Porque você está cumprindo a risca, a obediência, não é a revelação. Eu não vou apesar de ser necessário, eu não vou para um curso de teologia para ter revelação, para depois ser útil para Deus. Não. Primeiro eu encontro Deus pelo seu Espírito no meu coração, Ele se revela para mim de uma forma, e Ele na minha caminhada vai se revelando para mim através da palavra, através das experiências, através do curso de teologia, através dos... Tudo Deus vai se revelando. Mas primeiro eu tenho que me posicionar por fé. Primeiro, o instrumento que Deus usa não vem pronto. Ele vem para ser capacitado. Ele vem para que todos olhem antes e digam assim, mas não era tu antes desta forma, e agora Deus está te usando desta maneira. Tem que ter uma diferença. Amém? E eu achei interessante porque Moisés, ele é como muitos de nós. Ele olha para ele. Ele olha para a sua não eloquência. Ele olha para a sua não capacitação. Ele olha para a sua não capacidade. Ele olha para o que as pessoas vão falar. Quantos de nós deixamos de dar um testemunho na igreja? Deixamos de falar das maravilhas de Deus no meio de quem crê? Igreja, se eu deixo de ser útil para Deus no meio daqueles que têm a mesma fé que eu, se eu deixo de ser um instrumento na igreja, quem sou eu lá fora então? Se eu não me sinto confortável com quem tem a mesma mentalidade, a mesma fé, o mesmo objetivo, para quem eu serei, igreja, útil? Se eu tenho vergonha de ler um versículo bíblico na igreja, eu estou olhando para mim e estou dizendo para Deus, Deus, tu escolheu a pessoa errada. E eu digo para nós, igreja, Deus não escolheu a pessoa errada. É natural que nós nos sintamos incapazes, porque isso revela a nossa dependência de Deus. Se não houver dependência de Deus, igreja, é o homem fazendo, não é Deus atuando. Mas se eu não coloco pela fé em prática, para dar um testemunho na igreja, na frente de quem crê como eu creio, para falar das grandezas de Deus na igreja, na frente de pessoas que conhecem o mesmo Deus que eu conheço, eu sou inútil lá fora. Amém, igreja? Moisés está sendo chamado para dar testemunho na frente dos seus compatriotas. Moisés foi comissionado por Deus. Olha, vai primeiro ao povo hebreu. Diz para eles que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó te enviou. Mostra para eles, Moisés, esses sinais. Eles irão crer. Mas Moisés está com medo do que vão achar, do que vão pensar. Se não, vão ver no vídeo depois, pastor, que eu tropecei na palavra. Ei, tire os olhos das pessoas. Você não está servindo as pessoas. Você não está servindo ao homem. Você tem que servir a Deus. E servindo a Deus, você serve ao homem. Mas o compromisso é com Deus, amém, igreja? O compromisso é com o Senhor. Nós temos que ficar onde Deus